Parece que foi ontem que a gente fazia aqueles vídeos de vazamentos sobre o Nintendo Switch 2. Vídeos especulando como que o console seria, quais seriam os jogos presentes em seu line-up inicial e coisas do gênero. Pois é, cara, já faz um ano que o Nintendo Switch 2 foi lançado. E boy, oh boy, como esse ano passou rápido. De lá pra cá a gente teve alguns percalços com o console e tivemos uma gama enorme de jogos. E aí ao final desse um ano, qual é o veredito? Eu gostei? Valeu realmente a pena a compra no lançamento? O que é que eu achei do Nintendo Switch 2 durante esse ano todo? E o que eu não gostei também no console? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E é um ano de Nintendo Switch 2, cara. Nintendo Switch 2 está fazendo um ano já, meu Deus do céu, o tempo vai devagar com a gente aí. Vamos falar sobre esse primeiro ano do Nintendo Switch 2, as coisas boas, as coisas ruins, e no final a gente dá um veredito sobre o que é que a gente achou, se tá valendo a pena, se não tá, aquela coisa de praxe. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço para você já se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar um like e hypar o vídeo também ajuda bastante. Inclusive, no caso da inscrição, principalmente nesse vídeo, se inscreve aí, cara, me ajuda, eu tô quase chegando a 20 mil inscritos, isso vai ser bem legal quando isso acontecer, vou ficar bem feliz. Outra coisa também, se você for comprar qualquer coisa na internet, use os meus links de afiliado da Amazon e tudo mais que estão aí na descrição. Fazendo isso, você apoia diretamente o canal aqui, te ganhando uma comissãozinha. Sim, com isso eu consigo sempre comprar os jogos lançamentos para trazer aqui as opiniões para vocês. Então vamos parar de enrolar logo depois do jabá que já vamos começar a falar desse pequeno, grande console aqui, cara, o Nintendo Switch 2 que está fazendo aniversário. E como você pôde ver aqui já no comecinho, já na tela inicial do console, ver se eu consigo pegar para vocês aqui, eu tava jogando de novo Mario Kart World para dar aquela relembrada na época do lançamento, no hype do lançamento e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Dentre o seu lançamento, um momento complicado com tarifas e os problemas causados por inteligência artificial, né, que aumentaram consideravelmente o preço de basicamente tudo que é eletrônico. A Nintendo decidiu manter os $450 até os dias de hoje, enquanto todas as outras empresas já subiram os seus preços. A gente sabe que a nível de Brasil o preço ainda é salgado, mas se analisarmos o mercado num todo, onde a gente tem o dólar como ponto inicial de comparação, o Nintendo Switch 2, mesmo com o aumento de preço que está previsto agora para setembro, onde o console de $450 vai passar a custar $500, ainda assim vai ser o console mais barato da geração atual. E ainda um pouco mais relevante se a gente parar para pensar não somente em consoles em si, mas também em categoria, onde para muitos o Nintendo Switch 2 tem concorrentes de peso, assim como o Steam Deck, o ROG Ally e por aí vai. Para muitas pessoas esses produtos concorrem diretamente com o Nintendo Switch 2 e quando a pessoa está pensando em comprar o Nintendo Switch 2 ou não, obviamente ela vai dar uma olhada no Steam Deck, ela vai dar uma olhada no ROG Ally, ela vai dar uma olhada em outros PCs portáteis para basicamente fazerem o que o Nintendo Switch 2 faz, ter um modo portátil junto com uma boa qualidade nos jogos e coisas do gênero. Porém, esses produtos subiram e subiram bastante. Tem PC portáteis incríveis aí no mercado, com potências estratosféricas, mas chegando à casa dos $2.000. Então, mesmo com todos os percalços, o Nintendo Switch 2 se mantém numa faixa de oferta para o público, né? Se mantém numa faixa de preço muito boa, sendo o mais barato e, digo mais, sendo também o mais simples para se jogar. Porque não é todo mundo que gosta de abrir um jogo no launcher e depois ficar lá nas configurações, ajustando resolução, gráficos, sombras e por aí vai. Simplesmente para poder otimizar o desempenho dos jogos para tentar deixar o jogo mais agradável para si próprio. Muitos, assim como eu, só querem chegar no final do dia e ter uma sessão rápida ou, sei lá, até mesmo longa, mas uma sessão sem preocupações. Só sentar e jogar, simples e direto. E eu acho que nesse quesito o Nintendo Switch 2 ele faz muito bem. Bom, eu peguei o Nintendo Switch 2 no dia do lançamento. Na verdade foi na madrugada do lançamento, né? Tem até uma live de lançamento do Nintendo Switch 2, esperando na fila, pegando o console e tudo mais. Você pode virar membro e dar uma olhada, assistir lá, são mais de 2 horas de live do dia do lançamento. Na verdade, na madrugada do lançamento do Nintendo Switch 2.
Enfim, eu peguei o console com o Mario Kart em mídia física, com Cyberpunk, peguei também a câmera e o Pro Controller 2. E aqui a gente já pode puxar e começar a falar de algumas coisas que eu não gostei desse primeiro ano de lançamento do Nintendo Switch 2. E eu já vou começar pela câmera. Eu confesso que no início eu achei ela bem legal, mas hoje em dia eu penso que eu esperava mais dela. Mais jogos com funções que fossem compatíveis com a câmera, assim como, por exemplo, o novo Star Fox, que vai ser lançado, ainda está trazendo funcionalidade de câmera que você pode usar não só no Star Fox, mas em outros jogos também. Então, fora jogos também que utilizem a câmera, assim como foi com o Mario Party Jamboree Plus Jamboree TV, que outros jogos também fizessem algo parecido, adicionassem novos recursos que fossem compatíveis com a câmera. E sinceramente, o Game Chat usando a câmera eu praticamente não uso desde o lançamento. Então ela voltou para dentro da caixa e tá por lá desde então. Então, aproveitando a deixa que eu comecei a falar do que eu não gostei, eu já vou falar das coisas que eu não gostei desse primeiro ano e depois eu falo o que eu gostei. Então, já que eu comecei pela câmera, agora não tem como não mencionar a bateria, não é mesmo? Bom, apesar de eu entender o porquê, assim como os PCs portáteis também não possuem uma bateria que duram muitas horas de gameplay, no Switch 2 não é diferente, né? A bateria dele dura por volta de 2 horas e meia, dependendo do jogo, pouco mais, variando aí entre 3 e 4 horas, mas novamente, dependendo do jogo. Então eu acho que ela poderia ser sim um pouco maior, um pouco melhor, mas eu já vou chegar aqui e vocês já vão entender o porquê que eu falo para vocês que eu entendo o porquê dessa bateria. Outra coisa que eu não gostei, e essa eu vou colocar entre várias aspas aqui, foi um downgrade da tela, que era OLED e voltou a ser uma tela LCD. Mas novamente, eu também confesso que entendo, porque imagina só, cara, o console já é caro. E aí você põe uma tela de OLED com 120 Hz e ainda equipado com HDR. Com certeza esse console não ia custar 450, 500 dólares com uma tela dessas. Ainda mais se a gente adicionar uma bateria mais potente. Então por isso que eu falei para vocês que eu até entendo o porquê. Para a gente manter uma faixa de preço acessível, obviamente que eles optaram aí por uma tela um pouco mais barata e também por uma bateria mais comum, vamos se colocar por assim. Contrapartida, ainda assim, a tela de LCD do Nintendo Switch 2 é muito boa, tá? Não me entenda mal, ela é bem colorida e, sinceramente, eu não acho que ela perde de goleada para a tela de OLED do antecessor. Mas sim, o OLED ainda é melhor e seria muito top tê-lo por aqui. A ergonomia do console, apesar de ser melhor do que a de seu antecessor, ao meu ver ainda não é tão boa. Mas isso a gente pode corrigir colocando um grip, né? Tem várias empresas terceiras que produzem grips diretamente para o Nintendo Switch 2, que encaixam e deixam o console mais robusto com uma pegada melhor. E eu sinceramente acho que é melhor a gente ter a opção de comprar um grip depois para melhorar a pegada do console, podendo pegar um grip maior ou um grip menor, se qualquer coisa, algo que encaixe melhor na sua mão, já que ela varia de pessoa para pessoa, do que a gente comprometer a ergonomia do console, né? Porque vamos ser bem sinceros aqui, a ergonomia do console, ele é um console fininho, é um console que tem aqui uma visual bonito, algo bacana, não é um trambolho que você vai levar para todo lugar. Mantendo aqui a estética, por mais que ele ainda seja maior do que o original, ele ainda mantém essa estética de console portátil. Então eu acho que o Switch 2, ele sendo leve e fininho do jeito que ele tem um design muito bom e muito elegante ao meu ver. Fora isso, eu também não gostei de alguns jogos que a Nintendo publicou esse ano, o que, vamos combinar, é normal, né, gente? O gosto varia de pessoa para pessoa e eu também tenho o direito de não gostar de alguma coisa, né? Não é só porque eu sou fã da Nintendo, que eu gosto muito dos jogos da Nintendo, que eu tenho que gostar de exatamente todos os jogos que ela lança. Os jogos que não clicaram comigo durante esse primeiro ano do Nintendo Switch 2 foram Kirby Air Riders, Yoshi and the Mysterious Book, que por sinal tem um vídeo dedicado a ele aqui no canal, se você tiver curioso, dá uma olhada aí que você vai ver. E quem sabe, né, mais pra frente também não dou uma chance para esses jogos e posso até acabar gostando. Mas por hora esses jogos não clicaram comigo. É claro que eu também não achei legal eles cobrarem 10 dólares lá por Welcome Tour, né? O Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Eu acho que esse jogo ele teria um apelo muito maior se ele já tivesse vindo instalado de forma gratuita dentro do console. E eu também não gostei muito daquele Drag and Drive, mas fazer o quê? Paciência, né? Outro ponto negativo que parece que já foi parcialmente consertado são os Game Key Cards. Eu sinceramente eu não acho que ele é o exagero que muitos dizem por aí.
Mas definitivamente eles não são legais e é claro, eu também prefiro os jogos completos no cartucho. Assim como aconteceu agora com Indiana Jones and the Great Circle, ele veio completo no cartucho e isso é muito legal. E por que eu disse que aparentemente já foi parcialmente consertado? Porque aparentemente a Nintendo já está ofertando para os estúdios cartuchos com menores tamanhos ali, onde a galera pode colocar os jogos menores num cartuchinho mais barato, sem ser o de 64 GB, que era antigamente aparentemente o único modelo e o único tamanho que ela estava oferecendo. Porém, a gente ainda continua vendo algumas empresas lançando seus jogos em Game Key Cards, então aparentemente isso vai depender do estúdio e não muito da Nintendo. Então eu ainda coloco como um ponto negativo e ainda digo que foi parcialmente consertado. E eu acho que das coisas que mais me desagradaram nesse primeiro ano de vida do Nintendo Switch 2, eu acho que foram essas. Porque do resto eu preciso ser bem sincero com vocês, assim como eu sempre venho sendo. Como eu falei agora há pouco, eu adoro o design do Nintendo Switch 2. Eu acho ele um console muito bonito, com uma certa elegância por conta do seu tamanho, espessura. Os Joy-Con são melhores do que seus antecessores, tanto em ergonomia como em durabilidade. Eu jogo todo santo dia e não tive problema nenhum com os controles ainda. Isso sem contar também a evolução em funções, que agora eles podem até serem usados como mouse. Mas para mim o maior acerto em quesito controle do Nintendo Switch 2 foi o Pro Controller 2. Esse virou meu controle favorito de todos os tempos. E eu não sei explicar, mas só de segurar o controle, mesmo se você não estiver jogando nada, só de segurar o controle ele já te passa uma sensação muito boa. O material que o controle é revestido é muito gostoso de segurar. Se você girar um analógico, então, cara, é maravilhoso. É um controle mais confortável que eu já testei dentre, sei lá, desde que eu me entendo por gente. Isso sem contar a bateria, que dura semanas. Eu tenho outros controles third parties aqui, inclusive o DualSense Edge, que eu já mencionei aqui no canal, e eu gosto muito deles também. Mas a bateria do Pro Controller 2 e o material que ele é revestido, para mim é um negócio incrível e a Nintendo não poderia ter acertado mais com esse controle. Ainda falando nos acertos, a Nintendo mandou muito bem no seu line-up inicial de jogos, pelo menos para mim. Tivemos jogos excelentes como Mario Kart World, que mesmo muitos achando que ele não é melhor do que Mario Kart 8, ele ainda é sim um ótimo game. Donkey Kong Bonanza chegou literalmente quebrando tudo, e é um dos meus jogos favoritos do macacão. Pokémon Pocopia foi um jogo que não prometeu nada e entregou absolutamente tudo. Isso sem contar também com alguns jogos que ainda foram lançados para o Nintendo Switch 1, como Pokémon Legends EA, que é muito bom no Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4 Beyond, que eu adorei, é um jogo fantástico também no Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2 também vem conseguindo consertar algo que todos os donos do seu antecessor sentiam falta, que é simplesmente o apoio de empresas third party lançando seus jogos aqui no console. Só nesse primeiro ano a gente já teve uma enxurrada de jogos de empresas terceiras lançando os jogos no Nintendo Switch 2. A Capcom vem fazendo um trabalho incrível no Nintendo Switch 2 e eu já ressaltei isso aqui no canal. Jogos como Resident Evil Requiem rodando com excelência no videogame, rodando bem pra caramba. Eu joguei ele do início ao fim no Nintendo Switch 2 e foi uma experiência maravilhosa. Outro também foi o Pragmata, que mais um que eu joguei do início ao fim no Nintendo Switch 2 e é um jogo incrível. E lembrando que esses dois jogos eles foram lançados em simultâneo com os outros consoles, com PlayStation 5, PC e Xbox. Então, tipo, muito legal ter isso por aqui. Inclusive, ainda falando da Capcom, a gente teve lá o Monster Hunter Stories 3, que é outro jogo que performa bem e eu adorei jogar no console portátil da Nintendo. E isso sem contar que a gente também teve aí Cyberpunk 2077, teve o Final Fantasy VII Remake, que é um marco estar no console portátil, e agora, recentemente, nos últimos dias, a Square Enix também lançou o Final Fantasy VII Rebirth, e também já está confirmado que a terceira parte do remake da trilogia, né, de Final Fantasy VII vai estar disponível no console da Nintendo. E eu venho jogando Final Fantasy VII Rebirth no Nintendo Switch, que foi lançado recentemente, e apesar dos matinhos pipocarem o tempo todo na sua frente na área aberta, se tratando de um console portátil que, se a gente parar para ver, ele tem quase o tamanho da caixinha do jogo, é algo incrível ele estar presente. É algo incrível esses jogos como Final Fantasy VII Remake, Rebirth e o terceiro episódio da série, Cyberpunk, esses jogos mais pesados. É bizarro a gente parar para pensar que eles estão disponíveis para serem jogados aqui. Cara, olha isso. Eles rodam aqui, ó. É a espessura do meu dedo. Meu dedo é mais grosso que o Nintendo Switch. É loucura, tá?
Outro jogo que também me surpreendeu bastante foi Indiana Jones and the Great Circle, que eu mencionei agora há pouco. Eu também joguei ele do início ao fim no Nintendo Switch 2 e adorei o game. Então não tem como negar que o primeiro ano do Nintendo Switch 2 foi um ano com muitos bons jogos e com muitas experiências boas. E eu vou além, desde que o console foi lançado, eu basicamente não consegui tocar mais no meu PlayStation 5. Eu não vou negar que eu até comprei alguns jogos por lá, inclusive a nova expansão de Diablo 4, que é um jogo que eu gosto pra caramba, mas ainda assim eu não consegui parar pra jogar. Eu sinceramente não estou conseguindo pôr o meu Nintendo Switch 2 de lado desde o seu lançamento. Contar com a portabilidade para poder levar ele comigo para qualquer lugar é um fator que eu já falei para vocês, conta muito para mim. E que faz com que qualquer tempo livre que eu tenha, eu possa me divertir pelo menos um pouco com o console. Enquanto meu PC, meu PlayStation 5 estão em casa, conectados à TV ou monitores e à tomada. E é claro que o Nintendo Switch 2 ele não é perfeito e também não é o console mais potente do mundo. Mas como eu sempre falo para vocês, quando sai um jogo para todas as plataformas, né, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox e tudo mais, normalmente nesse último ano eu venho preferindo pegar no Nintendo Switch 2. Prefiro sim fazer algumas concessões técnicas, algumas concessões gráficas e de performance, né? Ter um cabelo um pouco mais feio, uma textura um pouco mais baixa adiante, um pouco menos de FPS por aqui, mas conseguir levar o console comigo, conseguir levar esses jogos comigo e aproveitar sim que eu tenho um tempo. Tem muita gente que não precisa disso. Mas, cara, pessoas assim como eu, que tem família, tem esposa, tem filho, tem casa, tem esse tipo de coisa, e você poder levar um pouquinho o console junto com você, ele acabou virando meu parceiro, ele vai comigo para todo lado. E quando eu tenho um tempinho livre, eu jogo ali 15, 20 minutos, 30, 40 minutos. Chego em casa final de semana, eu acabo não tocando no PlayStation 5 justamente porque eu quero continuar aquilo que eu estava jogando on the go. O jogo estava me envolvendo, o jogo estava me prendendo, aí eu acabo, no momento livre que eu poderia estar aproveitando meu PC ou meu PlayStation 5, eu acabo docando ele para continuar jogando aquele jogo que eu estava jogando on the go, entende o que eu quero dizer? Então, graças a essa portabilidade que eu tanto falo para vocês aqui, eu consegui jogar muitos jogos e zerar muitos jogos que foram lançados aqui na plataforma. E não para por aí. Fora todos esses jogos que eu mencionei, muitos outros que eu nem cheguei a mencionar por aqui, em cima de tudo isso a gente ainda tem um acesso a toda a biblioteca do Nintendo Switch 1, que vamos combinar que é uma biblioteca de peso, né? Uma biblioteca enorme e com muita coisa boa. E a gente pode jogar todos os jogos, a grande maioria, 98% dos jogos do Nintendo Switch original aqui no Nintendo Switch 2. Melhor que isso, eles têm um boost de performance, que faz com que os jogos rodem como se eles estivessem docados no Switch original na tela do Nintendo Switch 2 em modo portátil, fazendo assim com que os jogos rodem a maiores resoluções e tenham uma performance melhor no Nintendo Switch 2 em modo portátil. O que vamos combinar também é fantástico. O Nintendo Switch original tem muito, mas muito jogo bom e jogá-los de forma melhor aqui no modo portátil é de fato sensacional. E se você está achando pouco, para e pensa que a Nintendo ainda nem lançou as suas próprias pedradas para esse console aqui e tem muito jogo third party de peso também chegando para o console. Então, cara, agora é continuar curtindo e aproveitando as experiências que a gente já tem e se preparar para aquelas que ainda vão vir. Como eu acabei de falar, a gente tem vários jogos anunciados e inclusive alguns bem pesados que foram anunciados nos últimos dias para o Nintendo Switch 2. Jogos como Monster Hunter Wilds, Resident Evil Code Veronica Remake já foram anunciados e vão chegar no Nintendo Switch 2, o que é maravilhoso. E ainda a gente tem um rumor incrível aí de Zelda Ocarina of Time, que pode ser anunciado na Direct agora, que possivelmente vai acontecer no dia 9, segundo o rumor. Esperamos que realmente aconteça e esperamos também que esse jogo realmente seja anunciado. Mas uma coisa é certa, a gente ainda vai ter um Zelda totalmente novo vindo para o Nintendo Switch 2, um Mario 3D totalmente novo, quem sabe também um Mario 2D, Metroid, Pokémon, a gente já tem o Pokémon Winds and Waves, né, que é o Ventos e Ondas anunciado para o Nintendo Switch 2 e vai ser o primeiro jogo em português da franquia para o console da Nintendo, que também vai ser legal, e muitas outras franquias de sucesso e de peso que a gente ama tanto que só podem ser encontradas aqui, ainda estão por vir no Nintendo Switch 2. Então, se a gente parar para ver, recapitular, só esse primeiro ano foi sim um ano fantástico para a plataforma e para os seus jogadores. E respondendo à pergunta que eu fiz no início do vídeo, eu estou satisfeito? Valeu a pena o investimento?
Definitivamente sim, eu não poderia estar mais feliz com esse console do que eu já estou. E sim, valeu cada centavo pago aqui, porque a quantidade de horas que eu já coloquei aqui, a quantidade de horas que eu já joguei desse videogame aqui, eu sinceramente não tenho do que reclamar. Mas comenta aí qual foi a sua experiência durante esse primeiro ano do Nintendo Switch 2, que inclusive eu vou fazer um vídeo, o primeiro ano do Nintendo Switch 2, segundo os inscritos. Então deixa aí o seu comentário para quem sabe você aparecer no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e tchau!